Imagina só um voo saindo de Istambul, na Turquia, indo até São Paulo, aqui no Brasil, e prosseguindo viagem até Buenos Aires. Qual das 9 liberdades será que essa rota está utilizando? Meu nome é William Zolini, eu sou fundador do blog Erinsp, e se você está aqui é porque, assim como eu, você acredita que pode se desenvolver ou então começar uma carreira do absoluto zero em uma companhia aérea, em uma agência de viagens ou em qualquer empresa que trabalhe diretamente com a indústria de viagens aéreas. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva nesse canal agora, porque semanalmente eu produzo vídeos, artigos e posts no Instagram que vão fazer total diferença na sua carreira. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as liberdades do ar. Parece um assunto meio chato, mas só que é de extrema importância para a aviação e também é muito interessante você saber quais são as liberdades que os países assinam. A liberdade do ar nada mais é do que um conjunto de direitos da aviação comercial onde os países autorizam pousos, decolagens no seu espaço aéreo. Elas foram estipuladas na Convenção de Chicago de 1944. Eu já gravei um vídeo sobre a Convenção de Chicago, eu vou deixar o link aqui acima, vai lá e assista esse vídeo para você se aprofundar sobre o que aconteceu nessa reunião. Mas só que nessa reunião, alguns países não estavam muito contentes com as liberdades. Então, o que aconteceu? Nessa reunião foram estipuladas 9 liberdades, 9 regras, onde cada país pode negociar paralelamente, bilateralmente com os outros países. Então, cada país assina a liberdade que foi interessante para eles. Então, eles vão lá, sentam, negociam qual a liberdade que eles vão assinar, assinam a liberdade que é interessante para eles e ponto final. Então, a primeira liberdade é a mais simples. É somente quando um país autoriza uma aeronave de um outro país a sobrevoar o seu espaço aéreo, somente a passar pelo seu espaço aéreo. Então, vamos entender que um voo está vindo de Lisboa e está indo para o Chile, por exemplo. Não sei se existe essa rota, tá? É só um exemplo aqui. Então ele sai de Lisboa e ele precisa passar por cima do Brasil para chegar até o Chile. Então assim, o Brasil autorizando essa aeronave de um outro país a somente utilizar o seu espaço aéreo. Já a segunda liberdade é quando um país ele permite uma escala técnica. Vamos imaginar que uma aeronave dos Estados Unidos vem aqui no Brasil, pouse aqui no Brasil, mas não embarca, não desembarca passageiros e vai para um outro país. Essa é a segunda liberdade, onde somente existe uma escala técnica para reabastecimento e manutenção de aeronave. Já a terceira e a quarta liberdade, elas são muito parecidas e normalmente quando um país assina a terceira, normalmente ele já, na sequência, ele já assina a quarta também e você já vai entender por quê. A terceira liberdade é quando, por exemplo, o Brasil autoriza os Estados Unidos, uma companhia aérea americana, vir para o Brasil e trazer passageiros americanos. E já a quarta liberdade é os Estados Unidos autorizando o contrário, o Brasil levar uma aeronave brasileira para os Estados Unidos, levando passageiros brasileiros. Então, por isso que a terceira e a quarta elas são bem parecidas. Já a quinta liberdade, lembra no início desse vídeo aqui, aquele nosso exemplo? É exatamente essa a resposta da pergunta. É a quinta liberdade. Uma companhia aérea turca saindo de Istambul, vindo até São Paulo, embarca e desembarca passageiros. Ele desembarca passageiros vindo de Istambul e embarca passageiros indo para Buenos Aires. Essa rota ela está utilizando a quinta liberdade. É quando um país sai do seu país de origem, faz uma escala, mas embarcando e desembarcando passageiros e indo até um terceiro país. Essa é a rota que está utilizando a quinta liberdade. Já a sexta liberdade é quando um país ele não é destino final. Eu te explico. Vamos entender que a Lufthansa, uma companhia aérea da Alemanha, tem um voo saindo dos Estados Unidos
que vai para a Alemanha, para alguma cidade da Alemanha. Mas só que ali não é o seu destino final, o seu destino final é em uma outra cidade da Europa. Então essa é a sexta liberdade, quando o país de origem da companhia aérea ele só serve como um ponto de conexão para um outro país, para um outro país na Europa. Então vamos entender de novo, né? Sair dos Estados Unidos, vai para a Alemanha e da Alemanha vai para algum outro país da Europa. Já a sétima liberdade é quando uma companhia aérea ela somente utiliza o espaço aéreo do seu país. Vou te dar o exemplo. Vamos entender que uma companhia aérea, a American Airlines, é uma companhia aérea americana. Ela faz um voo, por exemplo, do México para o Canadá. Então ela não pousa nos Estados Unidos, mas ela é uma companhia aérea americana, lembra disso? Então ela sai do México e somente sobrevoa os Estados Unidos, indo para o Canadá. Então, nesse caso, ela está utilizando a sétima liberdade. Já a oitava e a nona liberdade, elas são mais raras de acontecer, com exceção da Europa, que eu já vou te explicar. A oitava liberdade, eu vou dar um exemplo aqui que não existe, tá? Que fique muito claro que esse aqui é um exemplo, somente para didática, ele não existe. Vamos entender que o Brasil autorize a American Airlines, uma companhia aérea americana, para vir, por exemplo, de Miami até o Rio de Janeiro, por exemplo. E do Rio de Janeiro, esse voo continua até São Paulo, um doméstico brasileiro. Se esse tipo de rota existisse, ou se alguma coisa parecida no mundo tiver acontecendo, ele está utilizando a oitava liberdade, que é uma companhia aérea de um outro país, vem para o país, no Brasil no caso, e depois ele continua esse voo fazendo um doméstico. É muito raro disso acontecer. Essa oitava liberdade ela é muito parecida com a quinta, mas só que a quinta, você lembra que ele ia para um outro país, que foi no caso de Istambul, São Paulo, Buenos Aires? Nesse caso não, ele faz Miami, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro, São Paulo. Não, de novo, essa rota não existe, mas só que é só para, se caso algum país utilize, ela é a oitava liberdade. A nona liberdade, ela é mais difícil de acontecer, com exceção da Europa, porque os países da União Europeia, eles têm um acordo entre eles que eles podem, sendo companhias desses países envolvendo os países da União Europeia, eles podem fazer voos em outros países. Então isso facilitou muito, proporcionou aquelas companhias aéreas low cost. Então assim, isso facilitou muito lá, mas não acontece muito, assim, não é frequente isso nos outros países do mundo, como se o Brasil permitisse, por exemplo, a American de voar uma São Paulo, Porto Alegre, São Paulo, por exemplo, um doméstico brasileiro sem envolver uma rota internacional. Eu sei que estão acontecendo alguns rumores aí do Brasil autorizar algumas companhias aéreas estrangeiras a voar o doméstico brasileiro aqui. Isso ainda não está muito claro, mas se um dia acontecer, ele vai estar utilizando a nona liberdade. Agora você sabe o que é a nona liberdade, e quando você ler algum assunto sobre isso, você já vai saber o que está acontecendo e quais são as liberdades que eles estão utilizando. Eu espero de verdade ter te ajudado nesse vídeo aqui e nos vemos na próxima semana, no próximo vídeo. Um abraço!